Em 16 de outubro de 2002, na carta Rosário Virgenis Maria, o Santo Padre Papa João Paulo II decretou que por esse caráter cristológico desta devoção do Rosário fosse acrescentado mais 5 novos mistérios considerados mistérios da luz. São esses mistérios que nós vamos meditar hoje, os mistérios luminosos. Olá, eu sou Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração. Aqui a viagem é curta, mas ela vai te levar para um lugar distante. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu quero te convidar a assistir o vídeo até o final. Deixa o seu like aqui se você gostar do conteúdo, se você está gostando do conteúdo que eu estou fazendo. Compartilhe com outras pessoas também. Comente aqui também se você quer deixar, se você tem alguma sugestão de vídeo para que nós possamos preparar com todo carinho, com todo cuidado, outros vídeos para este canal. Puxa sua cadeira e vem comigo nessa viagem para que nós possamos de fato crescer no Santo Rosário. Hoje falaremos sobre os mistérios luminosos do Santo Rosário. Para continuar entendendo o que é o Rosário, nós precisamos entender que o Rosário foi formado gradualmente, ou seja, foram pedaços e pedaços inspirados, uma parte após outra, à devoção popular. Ou seja, então as pessoas elas foram agregando cada vez mais com o tempo outras devoções, outras inspirações a essa devoção do Rosário, que é uma devoção mariana. O Rosário é a oração onde devemos contemplar Cristo pelos olhos da Virgem Maria. O Rosário nada mais é do que são as recordações, as memórias da Virgem Maria, da mesma forma que nós fazemos a Eucaristia, rezamos a Eucaristia, vivemos a Eucaristia em memória de Cristo, rezamos o Santo Rosário em memória da Virgem Maria. As memórias da Virgem Maria, claro, são todas aquelas alegres, presentes, onde Cristo está presente. Maria é a perfeita criatura que foi preservada do pecado e que não cometeu o pecado. Tanto pela graça de Deus como pelo seu esforço, ela não cometeu pecado. Por isso ela pode nos ensinar melhor a aproximarmos-nos de Jesus Cristo através do Santo Rosário. O Rosário, ele é um compêndio, ou seja, um resumo do Evangelho. Se nós queremos ser evangélicos, se nós queremos viver o Evangelho, nós precisamos rezar o Rosário, porque todos os dias assim contemplaremos o Evangelho que vive dentro, que é contemplado dentro do Rosário. E devemos no Santo Rosário, segundo o Papa João Paulo II, 6 coisas. Devemos rezar com devoção, recordar Cristo com Maria, aprender Cristo de Maria, configurar-se a Cristo com Maria, suplicar a Cristo com Maria e anunciar Cristo com Maria. Ou seja, tudo nós fazemos em função a Cristo, mas por meio da Virgem Maria. Ela que é o espelho, ela que é o exemplo, ela que é o caminho para chegar ao caminho. Os mistérios luminosos são envolvidos de ensinamentos, milagres e revelações. Ou seja, são essas luzes que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos deixou para que nós possamos chegar até o fim, que é Ele mesmo. No primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão pelas mãos de João Batista. Aqui nós podemos perceber algumas manifestações. A primeira manifestação que nós podemos perceber aqui é a de Jesus Cristo, que se faz humilde, que se coloca no lugar de um pecador. Não porque ele havia pecado, óbvio, mas porque ele se coloca no nosso lugar, ele quer participar de toda a realidade que um pecador participa, com exceção do pecado. Então, ele se aproxima humildemente do batismo, que é um batismo de conversão de João Batista, que João Batista fazia no Rio Jordão, para que ele também possa participar e nos envolver. Mas ao tocar a água, não são as águas que purificam Jesus, é Jesus quem purifica as águas. Da mesma forma que quando Jesus vem até nós, não somos nós que contaminamos Jesus com o nosso pecado, mas é Jesus quem nos purifica com a sua graça. Precisamos também ver a manifestação do Espírito Santo nesta passagem, nesse mistério, onde o Espírito Santo desce sobre a terra. E assim como antigamente, no Antigo Testamento,
poucas pessoas, de forma esporádica, eram cheias do Espírito Santo, guiadas pelo Espírito Santo, que eram chamados os profetas, mas a partir de Jesus Cristo, a partir do novo batismo, do batismo que Jesus trouxe, o Espírito Santo então envolve todo aquele que é batizado. Então, não existe pessoa que é menosprezada pelo Espírito Santo a partir de Jesus, a partir do batismo de Cristo. E também vemos a manifestação do Pai. Vemos a manifestação de Jesus, vemos a manifestação do Espírito Santo e vemos a manifestação do Pai, que diz que Jesus Cristo, que Jesus é o Filho amado, em quem ele põe toda a sua afeição. Então nós podemos observar que Jesus Cristo aqui não somente é o centro, né, da nossa vida, mas ele também traz o Pai, o Filho e o Pai e o Espírito para esse centro. E assim, no batismo, o Pai toma posse das nossas vidas, ou seja, participa das nossas vidas por intermediação de Jesus Cristo e do Espírito Santo em nós. O segundo mistério luminoso é a autorrevelação de Jesus Cristo nas bodas de Caná por intercessão da Virgem Maria, ou o primeiro milagre nas bodas de Caná, onde Jesus transforma água em vinho. E aqui nós podemos ver algumas realidades bastante importantes para o nosso andamento do Santo Rosário, para a meditação do Santo Rosário. Aqui nós podemos contemplar Maria, que observa o que falta nas nossas vidas, assim como observou o que faltava no casamento, ela observa o que falta nas nossas vidas. Maria que também intercede a Deus por nós, né? Maria também que incentiva os homens, aqueles servos, a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade do seu Filho. E Maria também que inflama a fé dos apóstolos, a fé dos discípulos naquele momento. Podemos também contemplar Jesus Cristo aqui, que se alegra na alegria alheia, ou seja, aquele casamento era um momento feliz, então Jesus estava ali também se alegrando, Jesus estava ali comemorando, participando, festejando, participando de uma festa, né? E também Jesus ele se comove com a nossa fé, a partir da fé daqueles serventes, a partir da fé daqueles noivos e principalmente a partir da fé de Nossa Senhora é que ele se comove, é que ele se move. Ele diz que não havia chegado o tempo dele, porém, pela fé manifestada, não somente de Jesus, não somente da Virgem Maria, mas também de todos aqueles ali ao redor, é que Jesus se manifesta. Também, Jesus que transforma toda a realidade nas nossas vidas a partir da transformação da água em vinho. Se ele pode transformar água em vinho, ele pode transformar também a minha vida e a sua vida. Também podemos perceber que Jesus ordena que encham as talhas, ou seja, é preciso se encher de virtudes, mas essas virtudes elas não serão nada se a caridade de Cristo não invadir os nossos corações. Podemos também contemplar os demais ali envolvidos naquela festa, por exemplo, os noivos, que se unem em matrimônio, né, a sua vocação na presença da Virgem Maria e de Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que toda vocação deve ser guiada e conduzida na presença da Virgem Maria e na presença, óbvio, de Jesus Cristo. Podemos também observar os serventes ali, que mesmo não entendendo o que acontecia, né? Por que encher as talhas de água, sendo que faltava era vinho? Mas Jesus, eles confiam em Jesus, e essa confiança em Jesus é que pode também ser observada por nós e perceber que nós precisamos também, aquilo que não faz sentido para nós hoje, na frente fará se obedecermos a Jesus. Também podemos observar o chefe dos serventes que não sabia de nada, nem souberam do milagre que havia ocorrido, mas eles disseram, eles experimentaram do vinho novo, daquele vinho bom, aquele vinho que era melhor, e eles ainda falam, esse vinho que é melhor do que aquele outro. É costume que se dê o vinho ruim, depois o vinho bom, depois o vinho ruim, quando as pessoas estão embriagadas, mas vocês guardaram um vinho melhor, e Jesus também tem um vinho melhor para a minha vida e para a sua vida. Esse vinho é a alegria, é a felicidade que ele tem para nós. Também podemos contemplar e perceber ali a manifestação dos discípulos que creram em Jesus a partir desse milagre, porque Jesus até então era um homem cheio de palavras bonitas, sim, que os discípulos seguiam ele, mas
Só a partir do milagre é que eles perceberam que havia algo mais em Jesus Cristo e eles começaram a crer de fato em Jesus. Terceiro mistério luminoso, contemplamos o anúncio do reino e a chamada à conversão. Nesse mistério, que é o mistério mais longo em quantidade de tempo, fica evidenciado muito mais os sermões de Jesus, as explicações, as pregações de Jesus na montanha e na planície. Podemos perceber então, mas não somente isso, mas toda a sua vida missionária ali, Jesus pode ser envolvida nesse mistério. Ou seja, não a sua vida missionária, mas a sua vida de pregação, a sua vida ali desde o batismo até um pouco antes da sua paixão. E aí nós podemos perceber que Jesus fala para nós: o reino de Deus está próximo, não só próximo, como está dentro de nós, e este reino não tem fim. Também Jesus nos chama à conversão e a crer no Evangelho, a guardar os mandamentos, a viver os mandamentos, porque assim ele virá até nós e nós também viveremos. Também Jesus, ele nos convida às bem-aventuranças. Então nós podemos em cada momento do Santo Rosário observar e lembrando cada ensinamento, cada exemplo que Jesus Cristo ensinou-nos. Nesse mistério nós podemos perceber isso e perceber que somos chamados nesse mistério também a identificar o Evangelho em nós, a abraçar o Evangelho e a viver como pescadores de homens, pronunciando o Evangelho a toda criatura. No quarto mistério luminoso, contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Nesse mistério, Jesus convida 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para irem até o Monte Tabor e rezar, um pouco antes da sua paixão. E ali ele reza, e quando ele está ali, ele se transfigura, ou seja, ele mostra a sua face gloriosa. Ali também aparecem Moisés e Elias, e a voz de Deus, a voz do Pai, desce sobre ele envolta na nuvem, que é a nuvem do Espírito Santo. Mais uma vez temos aqui a manifestação da Santíssima Trindade, e o Pai, ele repete as palavras que disse no batismo: este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E aí ele acrescenta o ouviu aqui, ou seja, ouçam Jesus. Aqui nós podemos ver o seguinte, nós podemos nos contemplar nos discípulos, né, que viveram essa intimidade, que nós precisamos buscar essa intimidade, mas não viver dependentes dessa intimidade, porque nós somos, o justo, ele vive de fé. Mas claro, se nós temos essa manifestação e percebemos essas manifestações de Jesus Cristo que se transfigura na nossa vida, nós podemos de fato abraçar e sermos alimentados por isso. Contemplar também essa obediência dos discípulos, também essa atenção naquilo que o Senhor fala. Podemos também contemplar Jesus Cristo, perceber que o seu rosto brilha como o sol. A palavra de Deus diz que o rosto dele brilhava como o sol. Esse sol que ilumina, aquece e gera vida. Precisamos também entender essas vestes, essas suas vestes que tornaram-se resplandecentes de brancura, ou seja, demonstrando a pureza a qual não somente o Senhor vive, o Senhor tem, mas a qual o Senhor também nos convida a viver. Que nós possamos viver de fato, contemplar e perceber nesse mistério o convite de Jesus também à castidade, à santidade. Podemos contemplar também aquilo que os discípulos ouviram do Pai, ou seja, Jesus, o Pai, ele fala, né? Esse é o meu filho amado, em quem ponho a minha afeição, ouviu, ou seja, ter essa atenção ao que Jesus fala, mas também ouvir, como os discípulos também, ouvir o que Jesus diz: levantai-vos e não temais. É isso que nós precisamos fazer. Jesus repete constantemente isso: não temais, não tenhais medo, porque o amor lança fora todo o temor. E o quinto e último mistério é a instituição da Eucaristia. Este é um dos mistérios mais ricos. Por quê? Porque existem várias coisas acontecendo num breve momento ali, que é o momento da última ceia de Jesus com seus discípulos, né? Antes da sua paixão. E aqui nós podemos ver alguns ensinamentos de Jesus. Um deles é que ele dá o exemplo de lavar os pés, esse sinal de humildade, de servidão, de prontidão que nós devemos ter
com o próximo, né? Também nós podemos perceber a celebração da Eucaristia em memória dele, né? O convite a celebrar a Eucaristia em memória dele, porque ele não nos deixa, ele não quer nos deixar. E por isso ele está na Eucaristia presente e vivo, corpo e sangue, alma e divindade presente ali, para que nós possamos não somente adorá-lo, mas nos alimentar de Jesus Cristo todos os dias. Podemos também perceber aqui a oração que Jesus faz na última noite, oração que é por si, oração que é pelo outro, oração de intercessão pelo outro, oração que ele roga por todas as pessoas. Ele faz uma oração longa ali, mas uma oração que repercute por toda a humanidade, por toda a eternidade. E também nós podemos perceber ali a instituição do sacerdócio, que sem os sacerdotes, que sem os padres, que sem a sucessão apostólica, o mundo já havia acabado, já haveria acabado, porque a Eucaristia, vinda da ordenação das mãos dos santos padres, dos padres, é que ela pode, de fato, é que foi o sustentáculo de toda a nossa fé, de toda a humanidade nesses 2000 anos. Nós podemos também perceber que Judas participa da ceia. Ou seja, muitas vezes nós somos Judas participando da ceia do Senhor. Muitas vezes nós estamos ali traindo o Senhor, mas que nós precisamos, somos sempre chamados à conversão. Até o último momento, Jesus chama Judas para a conversão. Jesus instiga Judas para a conversão. Mas infelizmente ele já estava preso, ele já estava apegado ao demônio e às coisas que o demônio soprava nos seus ouvidos. Para falar desse mistério, daria pelo menos mais uns 8, 9 vídeos só desse mistério, mas nós vamos deixar para minuciar, né? Ou seja, deixar de forma mais minuciosa todos esses temas mais para frente, né? Então nós precisamos somente entender que podemos, em cada mistério que nós falamos aqui, contemplar essa beleza dos mistérios do Santo Rosário e perceber que em cada momento nós podemos meditar. O que o rosário nós devemos fazer no rosário? Como eu disse, nós devemos então ir rezando as Ave Marias ali com a boca, mas o nosso coração e na nossa mente sempre recordar os mistérios, recordar as imagens, recordar os ensinamentos, recordar aquilo que se passou naquele mistério, para que nós possamos aprofundar meditando cada vez mais na vida e na morte e no testemunho e em todos os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos à nossa oração. Ó Jesus, que tantas coisas nos ensinastes em sua vida e missão sobre a terra, e muito mais tem a nos ensinar nesta caminhada ainda hoje. Que em cada gesto, cada olhar, cada palavra, eu encontre a luz da vossa sabedoria a iluminar cada canto escuro de minha vida, e que, envolto nessa luz, eu jamais me aparte da contemplação dos vossos mistérios que revelam tantos tesouros incomensuráveis. Para que contemplemos o batismo do Senhor com profunda devoção, possamos também sermos guiados sempre pela voz do Pai e a unção do Espírito Santo para os desertos da purificação de nossas almas. Para que contemplemos o milagre das bodas de Caná com profunda devoção, possamos também sempre encontrar na voz da Virgem Maria o impulso em cumprir todas as ordens do Senhor, e assim toda a água impura em nossas vidas possa se converter em vinho de alegria na terra e no céu. Para que contemplemos o anúncio do reino e a chamada à conversão com profunda devoção, possamos também ouvir, abraçar e ensinar o Evangelho com profundo zelo, cada um em seu chamado vocacional. Para que contemplemos a transfiguração do Senhor com profunda devoção, possamos também deixarmos-nos ser transformados interiormente pela luz de Cristo sobre nós, e para que sejamos impulsionados a sempre ouvir a voz do Filho amado. Para que contemplemos a Santa Eucaristia com profunda adoração, possamos também crescer na humildade e evitar os mínimos pecados, para nunca nos apartar deste alimento único, onde se encontra o próprio Deus, que se dá a nós todos os dias. Amém.
Iluminai-nos a viver e experimentar todas as graças do Santo Rosário, para que um dia descansemos das batalhas, reclinados em vosso peito, ó Virgem Maria. Amém. Então aqui chegou o nosso momento dos nossos avisos, então quero te convidar mais uma vez a deixar o seu like, se inscrever no canal e que nós possamos cada vez mais compartilhar esses vídeos, compartilhe com outras pessoas para que esse vídeo chegue. Eu vou deixar então aqui no final o link para o rosário que eu disse que eu tenho também no canal. Então é isso. Também quero deixar o meu agradecimento a todas as pessoas que têm contribuído com o canal. Quero deixar o meu agradecimento também aqui a todas as pessoas que têm assistido, a você que tem compartilhado, compartilhe mais conosco e principalmente reze por mim, reze pela minha missão, reze pela minha vocação e principalmente pela conversão minha dos meus pecados, para que eu me aparte também dos pecados e possa assim viver com você e rezar por você também aqui na terra e depois no céu, quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então fica aqui o meu abraço, meu agradecimento mais uma vez e que Deus seja sempre a nossa união. Que o Sagrado Coração possa nos iluminar, que a Virgem Maria possa nos abençoar e que o Sagrado Coração de José possa nos purificar nas nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria.